Este mês de dezembro marca os 100 anos de nascimento de Augusto Husk, o patrono da ecologia do Brasil. Foi aqui na região serrana do Espírito Santo que ele desenvolveu a maior parte das suas pesquisas e passou a ser conhecido como o cientista dos beija-flores. O trabalho de Augusto Husk inspira até hoje milhares de pessoas que buscam a preservação do meio ambiente no nosso país. Essa luta incessante você vai ver agora no Caminhos da Reportagem. Muito antes que se começasse a falar em biodiversidade e biotecnologia, um brasileiro, capixaba, defendia lá em 1951 que as reservas biológicas eram os bancos genéticos do futuro. Augusto Husk foi um visionário que dedicou a vida ao estudo e à defesa da natureza. O pioneirismo dessas ideias ecoou o mundo afora e Husk chegou a ser considerado o maior naturalista do mundo. O Husk, ele foi desde jovem, ele se interessou pela natureza. Então ele era um jovem que vivia aqui nas matas. Nós estamos falando nos anos 40, 30, chegando aos anos 40. A paixão dele, desde criança, era uma paixão diferente daquela nossa, assim, geral, né? De querer brincar com os bichos e estar ali com os bichos. Ele tinha um interesse em conhecer e saber o que eram aqueles bichos desde novinho. E isso desenvolveu muito a questão do intelecto dele no sentido que ele era autodidata. Então, quando ele chegou na adolescência, ele já tinha uma coleção que ele fazia de um modo sistemático. O interesse de Augusto Husk pelo estudo de plantas e animais começou na infância. Com 14 anos, ele já tinha mais de 100 desenhos de orquídeas. E desenhando as flores, ele observou como os colibris são os principais responsáveis pela polinização das orquídeas e se tornou o cientista dos beija-flores. Mesmo assim, jamais abandonou nenhum dos seus outros estudos. O menino Augusto tinha o hábito de catalogar aves e plantas, mas de forma bem amadora. O conhecimento científico foi aprimorado depois da visita do professor Melo Leitão do Museu Nacional ao Espírito Santo. Na época, os cientistas buscavam um método de combater uma praga que assolava a cultura da laranja. Em uma de suas visitas a Santa Teresa, ele ficou sabendo que lá existia um garoto, um adolescente que colecionava plantas, colecionava bichos e trabalhava com as questões agrícolas do município também, e lá eles se conheceram. E assim que eles se conheceram, o professor Melo Leitão percebeu um potencial muito grande nele e convidou para que ele viesse ao Museu Nacional estudar ciências naturais, fazer o curso de naturalista. Augusto Husk sempre defendeu que a solução para boa parte dos problemas enfrentados pelo homem moderno passa pelo equilíbrio da natureza. Na época havia a ideia de que o progresso, o desenvolvimento, ele vinha com a destruição da floresta nativa, né? Tanto que o governo incentivava o desmatamento. E a parte visionária dele foi quando ele começou a perceber que tudo isso, essa destruição do meio ambiente, tinha consequências para a humanidade. E ele partiu justamente nesse ponto, que um ambiente equilibrado é um ambiente mais desenvolvido, né? E então ele sempre pregou o progresso, né? Sempre foi a favor do progresso, mas de um progresso diferenciado daquele que era praticado na época. Denunciou a destruição da mata nativa do Espírito Santo, principalmente por causa da plantação de eucaliptos, e foi um dos primeiros a falar sobre o perigo da desertificação. O Espírito Santo não conseguia viver com o tamanho do Husk. Então o que eles faziam? Depreciavam o Husk. O jornal principal, que tinha o jornal A Gazeta, dizia que ele era um curioso, que não entendia de nada e tal, porque ele estava sendo um grande obstáculo da instalação dessas empresas que vinham para cá, porque elas eram poluentes nos países desenvolvidos. E ele mostrou isso muito claro. O ponto-chave era essa questão visionária que ele tinha. E isso ajudou ele a fazer algumas previsões na época, né? Tanto a desertificação do norte do estado, essa questão da falta de água em relação ao Rio Doce. Você tem hoje o Espírito Santo, mais eucalipto no Espírito Santo que matas lá da Mata Atlântica.
Ruski era um defensor das florestas brasileiras e foi um crítico severo à construção da rodovia transamazônica. Em plena ditadura militar, chegou a dar uma bronca no ministro dos Transportes do governo Médici, Mário Andreasa. Ele estava entrando, então, Mário Andreasa, onde nós estávamos entrevistando Mário Andreasa, aí o Mário Andreasa, nós ouvimos o professor. Aí ele falou assim, vocês ouviram e não fizeram nada que eu disse que tinha que fazer, porque vocês são uns devastadores e criminosos. Vocês vão acabar com a Amazônia, vê se não estão acabando. Né? E qual foi a reação? Mário ficou quieto. Eu acho que o diferencial, uma coisa que fez muita diferença na vida do meu pai, foi que ele estudava teoria, ele pesquisava, mas ele ia muito a campo. Ele passou muito tempo em campo. Então ele passava horas e horas e horas embrenhado na mata. E não só na mata vendo os prazeres da mata, né? Como ele descrevia, que o prazer era estar ali procurando, né, espécies novas. Mas ele também acompanhou a queda dessa mata. Então tem artigos que ele relata como é uma derrubada de uma floresta inteira e o que acontece com a população de animais daquela floresta, assim que todas as árvores vão para o chão. Então é uma coisa emocionante, é uma coisa que você lendo chora e imagina estando ali. Como defensor da Mata Atlântica, Augusto Ruski ajudou na criação de reservas por todo o país, como a Estação Biológica de Santa Lúcia, na região serrana do Espírito Santo. Foi ali que ele desenvolveu a maior parte das pesquisas. Nesse lugar que hoje você está, o Ruski, ele fez pesquisas, fez 400 pesquisas científicas dentro disso aqui. No centro de Santa Teresa, no terreno onde ficava a Casa da Família, Ruski fundou o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, em homenagem ao mestre e amigo. Hoje o museu desenvolve pesquisas e promove a conservação da Mata Atlântica. Santa Teresa tem hoje cerca de 40% do seu território protegido por matas. E desses 40%, 16% correspondem à estação de Santa Lúcia. Santa Lúcia sozinha já tem uns estudos que registram esse alto índice de diversidade, com borboletas, sendo o local com a maior diversidade de borboletas do Espírito Santo, com mamíferos não voadores, com a maior diversidade de plantas arbóreas por hectares do Espírito Santo. Apesar de proteger a mata nativa, a reserva também sofre com os efeitos da poluição. Este rio é o Timbuí. Ele corre por todo o parque, mas suas águas não são limpas. Antes de chegar aqui, ele passa por Santa Teresa, onde recebe o esgoto da cidade. Na Estação Biológica de Santa Lúcia, é fácil entender por que os beija-flores se tornaram uma das paixões de Augusto Ruski. Eles estão por toda parte. Tinha essa predileção pelos beija-flores e orquídeas, né? Os organismos que acompanharam ele do início ao fim. E ele devia muito a essa questão de olhar muito para a própria localidade, para tudo que acontecia em volta dele. Tem uma frase dele que ele disse que ele seria um errante se ele não entendesse mais sobre a vida dos beija-flores, porque eles estavam sempre ali ao redor dele, em Santa Teresa. Ele fez os estudos pioneiros de reprodução de beija-flores em cativeiro, acabou reproduzindo quase todas as espécies brasileiras e outras tantas espécies de fora do Brasil. Então ele chegou um momento que ele começou a liderar o ramo das pesquisas em beija-flores. E foi liderando esse campo que ele alcançou a notoriedade internacional. A paixão pelos beija-flores levou Ruski a várias expedições pelas Américas, em busca de espécies raras, mas em uma dessas viagens foi envenenado por um sapo. O Ruski estava atrás de um beija-flor sedentário, que só tinha no Amapá. Ele foi para lá e aí ele gostava muito de lidar com os índios, porque quem conhece natureza é índio. Então ele estava atrás, estava difícil encontrar o beija-flor. E ele passava nos córregos, via um sapinho muito interessante, pequeno e tal. Aí ele tinha um amigo alemão que só mexe com sapo, que não era o caso do Ruski. Só mexe com sapo. Ele falou, vou mandar esse sapo para fulano. Aí ele foi pegar, o sapo escorregava muito. Aí ele chamava os índios falavam assim para ele, não vão pegar não. E ele aí escorregava e foi botando na sacola. Quando chegou a noite, ele teve uma espécie de quem teve um infarto.
Aí pegaram, arrumaram um avião, meteram o bicho dentro e levaram para Belém do Pará. Aí quando fizeram o exame, disseram, não tem... Aí o coração não tem problema nenhum. Aí veio o sapo. Que quando ele vai e estuda o sapo e esse cara ajuda, era um sapo letal, terrivelmente letal, que o veneno dele vinha no suor dele. Depois do envenenamento, passou a viver com mais dificuldade. Debilitado e sem encontrar uma cura na medicina convencional, aceitou a oferta de 2 pajés, Raoni da tribo Tchucarramãe e Sapaim dos Camaiurá. Eu estava em Vitória e de noite toca o telefone, era o chefe do gabinete civil. Ele fez até um livro aí sobre Tancredo Neves, do presidente José Sarney, dizendo que tinha 2 índios lá e queriam curar o rosca. Aí eu vim no outro dia, um pouco, cauteloso, para dizer a ele que 2 índios queriam curar. Eu falei, é tudo que eu quero. 4 mil anos de medicina do que essa medicina nossa. Aí fomos para lá e ele foi para o Parque da Cidade, qual ele tinha ligações, e lá foi feita a pagelança. Em janeiro de 1986, participou de um ritual de purificação que comoveu o país e ficou conhecido como pagelança. Quando nós vamos para o Rio, ele vai comigo, que nós chegamos no aeroporto, a imprensa estava toda, o Rusco mal caminhava. Aí ele faz a pagelança, no primeiro dia, em 2 turnos, amanhã e à tarde. E à tarde ele já estava falando, eu fazia ele falar com a imprensa. Ele já estava sentando, sorrindo, caminhando melhor. Os pajés conseguiram retirar o veneno do corpo de Augusto Rusque, mas 5 meses depois ele morria. As centenas de doenças contraídas na mata, como malária, febre amarela e hepatite, cobravam o seu preço. Nessa matéria que eu faço para o Jornal do Brasil, ele anunciando que ia morrer, ele dizendo o seguinte, não se preocupe comigo, eu vou para o reino eterno levado pelos beija-flores. O corpo de Rusque foi enterrado como ele queria, no meio da Estação Biológica de Santa Lúcia, em 5 de junho de 1986, por coincidência, Dia Mundial do Meio Ambiente. Tanto tempo depois, Santa Lúcia continua preservada, graças à dedicação de seguidores do ambientalista, como seu José Molino, que atua como guarda florestal. Tímido, ele se recusa a dar entrevista. É o guardião florestal aqui de Santa Lúcia, trabalhou com meu pai desde a época dele e até hoje gasta seu tempo aqui, cuidando da unidade. Essa ponte aqui foi batizada com o nome dele e é uma homenagem a essas pessoas que dedicam a vida para uma causa. Outro seguidor é o próprio filho do ambientalista. Muito pequeno, quando Rusque morreu, Piero só foi descobrir o que o pai fazia ao ler os cadernos de anotações guardados pela mãe. O desejo de seguir o mesmo caminho surgiu naquele momento, embora seu destino já tivesse sido profetizado pelo pai. Ele previa as coisas, ele dizia para mim, o Piero vai ser o meu sucessor. Eu falei, professor, o menino tem 1 ano e pouco, como é que vai ser seu sucessor, você já está no mesmo? Isso aí vai dar certo. Ler e estudar sobre os beija-flores era uma coisa que eu sentia que eu não fazia sozinho. Era uma atividade que parecia que eu estava sempre fazendo com ele. E até hoje, quando eu vou a campo ou estou no laboratório mexendo com beija-flores, para mim é como se eu estivesse fazendo alguma coisa com ele. Os beija-flores, eles vivem nos limites fisiológicos dos vertebrados. Eu acho que essa é a relação mais próxima que eu consigo alcançar com meu pai, porque ele fez coisas que, para a época, até para a nossa época, foram extremas. Então, eu diria que ele foi um beija-flor da conservação, talvez. Defender o meio ambiente pode ser algo perigoso. No próximo bloco, você vai conhecer a história do ambientalista Paulo César Vinha, que hoje dá nome a um parque ecológico.
Desde a época da colonização, as agressões ao meio ambiente sempre foram muito frequentes no país. Aqui no litoral do Espírito Santo, a extração de areia em áreas de restinga era um dos crimes mais comuns e quem denunciava pagava caro por isso, como foi o caso do ambientalista Paulo César Vinha. Na década de 90, na década de 80 e no início do processo de exploração desses materiais, eram feitos de maneira desordenada, de maneira sem licenciamento ambiental, em áreas com relevância natural muito grande, e aí que surge a história aqui do Parque Estadual Paulo César Vinha. Por ter uma quantidade muito grande de areia nas restingas, ocorreu a mineração desenfreada no início dessas décadas anteriores à redemocratização do Brasil, à Constituição, e no momento em que passa por essa fase de necessidade de licenciamento ambiental, os primeiros movimentos ambientalistas aqui no estado começam-se a questionar essa forma com que a mineração de areia era feita aqui na região metropolitana, no estado e no resto do Brasil também. O Paulo César Vinha ele foi atuante nessa mobilização social, ambientalista para a criação do parque, e ele continuou a trabalhar na região porque ele era biólogo, tinha suas áreas de pesquisas aqui e ao mesmo tempo ele também era uma pessoa que fazia o ambientalismo na época e na região aqui próxima à região metropolitana, e tinha uma ação muito ligada ao ambientalismo, a essa causa. Paulo César Vinha era integrante do Greenpeace e foi assassinado aos 37 anos quando trabalhava em um projeto de recuperação da reserva de Setiba, em Guarapari, a menos de 60 quilômetros da capital do Espírito Santo. 2 empresários do ramo de extração de areia foram os mandantes do crime. Chegaram a ser condenados, mas estão em liberdade. Um estado que ele tinha uma condição de histórica, né, já de pistolagem, de resolver a coisa na bala, e ocorreu esse crime ambiental aqui. Esse crime, né, foi devido a essa ação dele de proteção, de questionamento, de manifestação contra as minerações que ocorriam de forma desordenada aqui, no entorno do Parque Estadual Paulo César Vinha, principalmente. Toda vez que você tem um ambientalista que se torna uma pessoa reconhecida pela sociedade e ocorre um fato desse, não só com Paulo César Vinha, nível estadual aqui, mas o Chico Mendes, que teve uma repercussão internacional, né? Ocorre a martirização da pessoa, né? Ela passa a ser uma referência e aí se perpetua. Uma das formas que isso ocorreu foi a mudança do nome do parque, né? No ano seguinte ao fato, o parque teve o seu nome modificado, né? Passou a chamar Paulo César Vinha, né? Em homenagem a esse ambientalista. E daí então a gente percebe que o que era uma causa de um homem passou a ter um marco histórico, né? O desafio de se manter um santuário como o da região de Setiba é enorme. No ano passado, o Parque Estadual Paulo César Vinha sofreu com um incêndio criminoso de grandes proporções. O parque tem 1.500 hectares, foi queimado aproximadamente 600 hectares. Quer dizer, você teve mais de 1/3 do parque atingido pelo incêndio, quase a metade do parque, né, atingido pelo incêndio. Foi identificado na perícia que a fonte, o início do incêndio foi numa fogueira de calçada, num bairro que se localiza ao norte do parque. E aí esse fogo se alastrou por meio de uma grama na rua, na própria calçada, e entrou no parque por meio de um terreno baldio. Quer dizer, você tem essa relação da negligência com um grande acidente ambiental. Mas a natureza, quando é protegida, se recupera. E é o que está acontecendo no parque. Uma ótima notícia, já que o local abriga uma rica vegetação de restinga, além de centenas de espécies, algumas bem raras. Dentro aqui do parque a gente encontra algumas espécies que, por exemplo, o Melanophreniskos setiba, que é um sapinho de alguns milímetros de tamanho, que ele foi descoberto há 5 anos atrás, praticamente 20 anos após a criação do parque. Não se conhecia a espécie, e uma vez identificada a espécie, não se identificou em nenhum outro local ainda, não há notícia Quer dizer, o parque em si já garantiu a existência de uma espécie.
O manguezal, típico da Mata Atlântica, é um dos ecossistemas complexos mais férteis e diversificados do planeta. É um lugar onde os peixes se reproduzem, onde as aves fazem ninho e onde há alimento para várias espécies. Por essa importância e pela iniciativa de uma única pessoa, é que a paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, começou a mudar há 26 anos. Este é Mário Moscatelli. Quem mora no Rio de Janeiro já ouviu falar dele. É o maior defensor das lagoas da cidade. Se há algum problema relacionado com o meio ambiente, lá está Mário, pronto para denunciar. Não liga quando o chamam de ecochato. Acostumou-se. Afinal, está nessa briga pela natureza há muito tempo, bem antes das leis ambientais mais modernas e rigorosas. A lei, pelo menos lá nos anos de 1985, 86, a legislação ambiental servia para poucos, porque o que eu verificava era que manguezais, costões rochosos, restingas, enfim, os principais ecossistemas do bioma Mata Atlântica estavam sendo devastados. E muitas vezes, inúmeras vezes, com autorização governamental. E aí cabe aquela pergunta, para que eu estudei tanto? Só que quem reclama muito acaba incomodando gente poderosa e logo vieram as ameaças. Eu fui identificado como o inimigo número 1, né, do desenvolvimento, o ecoxiita, né? O que na verdade eu estava fazendo era o que qualquer macaco poderia fazer, lia a lei e praticava a lei, né? E isso foi um crime inafiançável que me gerou várias ameaças. Em 1990 eu tive de fugir do Brasil, porque eu estava marcado para virar tema de samba enredo, né? Eu tinha sido já encomendado para ser morto e tive de fugir do Brasil. Na volta ao país, pensou em largar tudo, mas um passeio em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas levou o biólogo a uma descoberta. Essa graminha aqui, que me chamou a atenção, que eu via muito nos manguezais lá de Angra. Eu disse, opa, peraí, alguém passou por aqui, né? E aí, futucando a areia, encontrei unha de velho, né? Que é um outro bivalvum, né? Que você encontra em área de mangue. Eu digo, opa, peraí. Aí é muita coincidência. Aí fiz o levantamento bibliográfico e vi que tinha mangue. Eu digo, opa, então vai ser a missão. Pensar que ela provocou uma revolução, né? Num momento de profundo desespero, surgiu uma ideia boa, que até hoje eu vejo ela se desenvolvendo, 26 anos depois. Aquele pequeno sonho se transformou no plantio de 4.500 mudas de mangue branco, vermelho e negro, e que incrementaram a biodiversidade aqui da lagoa. 10 anos depois do início do replantio, Moscatelli teve uma agradável surpresa. Eu recebi um telefonema de um colega que estava transitando de noite pela lagoa e disse, Moscatelli, tem uma opção de pinto preto aqui na lagoa. Eu digo, pinto preto? Pô, deve ser, sei lá, um despacho, botaram uma galinha aí, não sei o que é isso, né? Não tinha ideia. Quando voltei, vi o primeiro casal de frango d'água aqui circulando na área. Como esses animais chegaram, eu não sei. Fato é que essas aves hoje é a espécie, o frango d'água é a espécie que mais simboliza o incremento da biodiversidade a partir da implantação dos manguezais. O replantio de mangue em uma área urbana não só recuperou o ecossistema local, mas também ajudou na educação ambiental. Primeiro, a palavra mangue no Rio de Janeiro tem uma ideia muito negativa, porque as pessoas associam ao canal do mangue, que é mal cheiroso, mas ele é mal cheiroso porque não tem tratamento de esgoto, o esgoto vai lá para dentro, qualquer área se torna mal cheirosa, mas as pessoas associavam com o mangue, né? E aí as pessoas diziam, pô, Moscatelli, tu vai plantar mangue aqui na lagoa, vai criar mau cheiro. Eu digo, mas o que tem a ver a planta com mau cheiro? Depois as pessoas viram que não tinha nada a ver. Moscatelli, vai dar mosquito, como se a planta tivesse a ver com mosquito, também não tinha nada a ver. Depois disseram que o manguezal ia tapar a vista da lagoa, aí eu informei que
que há 3.000 anos inventaram uma coisa chamada tesoura, que a gente cortava o manguezal, como eu faço até hoje, e a gente poda a maior parte do mangue até hoje, né, para as pessoas terem a visibilidade do espelho d'água. E hoje você vê uma série de animais que, em virtude da melhoria da qualidade da água e da diversificação gerada pelo manguezal, não existiam há 20, 30 anos atrás. Então, a lagoa é um caminho, mostra que quando a sociedade se mobiliza, as coisas mudam. A conscientização da população pode até ter melhorado, mas ainda há muita gente que não está nem aí para o patrimônio natural. Isso aqui não tem perninha, né? Não tem perninha. Não, e detalhe, né? Parece que está fechado. Então, além de ter discurso, a gente tem que ter prática. Tem uma porção de lata de lixo aí para pegar resíduo, né? E as pessoas, infelizmente, o tal do Homo sapiens, que na verdade é o Homo porcos, continua fazendo essa idiotice. Depois de 26 anos de dedicação ao projeto, a vida de Mário Moscatelli e a vida da lagoa não se separam mais. Nesse manguezal daqui da lagoa, eu reencontrei a minha colega de científico, com quem eu casei, né? Eu chorei a morte dos meus pais e pedi ajuda quando fui diagnosticado com uma doença grave, em 2008. E elas estão sempre aí me ouvindo. Como dizem que cada árvore tem uma alma feminina, eu falo para minha esposa que eu tenho um harém, né? Mas ela diz que não se importa nesse caso, que pode ficar com o harém. Então eu tenho várias filhas, né? Várias filhas, netas, bisnetas, tataranetas, né? A cada verão tem mais uma geração aí de parentes meus. Como que você imagina o futuro dela? Cara, preocupado, porque isso deveria ser uma prioridade da sociedade, como a educação, como a saúde, como, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida de qualquer cidadão. Você já reparou que no brasão da bandeira da cidade do Rio de Janeiro existem 2 golfinhos? Na verdade, são 2 botos cinzas, e eles ganharam esse lugar de destaque porque aqui, da Baía de Guanabara, havia muitos. Hoje, infelizmente, restam um pouco mais de 50. O número crescente de morte de botos também preocupa em outros pontos do estado, como, por exemplo, na Baía de Sepetiba. Aqui na Baía de Sepetiba é onde reside a maior população de boto cinza do mundo, mas em virtude de todos os impactos ambientais que a Baía de Sepetiba sofre, a taxa de mortalidade do boto cinza é extremamente alta. Neste momento é 8 vezes superior à taxa máxima ideal, pelo menos para a manutenção da espécie. Infelizmente, hoje a gente está com uma taxa realmente altíssima de mortalidade. Se a gente não conseguir fazer nada imediato para diminuir essa mortalidade, num futuro aí, nos próximos 10, 20 anos, provavelmente essa população tenha se reduzido a menos de 30% do seu tamanho atual. E é o que a gente viu que aconteceu na Baía de Guanabara, e é a mesma história se repetindo aqui na Baía de Sepetiba. Este ano já recolhemos em torno de 60 carcaças, e essas carcaças são carcaças jovens, são botos jovens, o que se torna dramático, mais ainda para a manutenção da população, uma vez que estão no seu exponencial de reprodução. Muitas delas fêmeas, inclusive este ano creio que já recolhemos 3 fêmeas grávidas, não é? Ainda nos tempos de estudante, o biólogo Leonardo Flá decidiu se dedicar à preservação do boto cinza. O trabalho começou com o registro de fotografias dos animais. Na verdade, na época, eu tinha um carro, eu até vendi o carro para comprar um barco. Não vou lembrar o valor agora, mas o investimento principal, porque como o trabalho é todo embarcado, eu tive que comprei uma bicicleta e vendi o carro e comprei um barco para poder a gente iniciar o trabalho aí. E esse foi o aporte que eu tive que dar. Comprei a câmera fotográfica do meu próprio bolso também. Então o investimento da logística foi feito do próprio bolso.
Os botos cinzas são animais tímidos. Ao contrário de outras espécies de golfinhos, não costumam interagir com humanos. E eles não migram. Nascem e morrem no mesmo lugar. As atividades que desenvolvemos aqui na Baía de Sepetiba são de fotoidentificação. Fotoidentificação é um monitoramento dessas espécies por meio de fotografar as nadadeiras dorsais desses animais, que funcionam como impressões digitais. Cada nadadeira é diferente. A gente hoje sabe qual o intervalo de nascimento. Você rastreando um indivíduo fêmea, eu tenho fotos do indivíduo com o recém-nascido do lado, e 2 anos e meio depois ela apareceu com outro recém-nascido do lado. Ela leva 12 meses de gestação, depois fica mais 1 ano e meio a 2 anos acompanhando o seu filhote, amamentando-o, e só depois ela está disponível novamente para a reprodução. E não há caso de gêmeos, é só um boto de cada vez. A Baía de Sepetiba concentra a maior população mundial de botos cinzas. Mas as ameaças são muitas. A Baía de Sepetiba, embora seja uma das mais altamente biodiversas do país, é um importante centro económico desde principalmente da última década. E isso fez com que várias indústrias se instalassem aqui na região. Atualmente, essas atividades são as atividades ligadas aos portos, aos estaleiros navais, que fizeram com que o tráfego de embarcações aqui na Baía de Sepetiba se aumentasse bastante. E depois, um dos grandes problemas aqui da Baía de Sepetiba é a pesca industrial, que é ilegal, não é? Que são os barcos de arrasto, as traineiras, que são as suas redes quilométricas, que acabam a cada lanço tirarem toneladas e toneladas de peixe, algo que um pescador artesanal não tira muitas vezes em 1 ano, são espécies que não são selecionadas, não é? As redes de arrasto provocam verdadeiros desertos do mar. Para proteger a espécie, a ONG buscou ajuda não só das autoridades capazes de mudar a legislação. Moradores da região, pescadores artesanais e estudantes se tornaram parceiros. Gente daqui e de fora, como a portuguesa Kátia, que atravessou o Atlântico para se apaixonar pelos botos daqui. Comecei como voluntária no Instituto, organizando só a parte da comunicação, me responsabilizando pela manutenção das mídias sociais. Acabei sendo contratada para o exercício da atividade e até hoje me mantenho lá, e acaba que eu provavelmente não quero sair desse meio. Saiu de Portugal para vir salvar os golfinhos no Brasil. Quem sabe se não foi essa a minha missão de vida, não é? Vir por algum motivo, me colocaram aqui no Brasil, não é? Para salvar os golfinhos. No próximo bloco, as medidas que qualquer um de nós pode tomar para ajudar na preservação do meio ambiente. A exploração sem limites dos recursos naturais pode trazer graves consequências, como acidentes ambientais de grandes proporções. No dia 5 de novembro, uma barragem com rejeitos de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. A responsável foi a empresa Samarco, que pertence à Vale e à BHP Billiton, maior mineradora do mundo. A lama tóxica contém resíduos de ferro, soda cáustica e metais pesados como chumbo, alumínio e bário. Além de destruir o distrito de Bento Rodrigues, a enxurrada de lama chegou ao Rio Doce e fez com que dezenas de milhares de moradores de outras cidades fossem afetados. Toneladas de peixes já morreram e, para piorar a situação, o rejeito tóxico que segue pelo Rio Doce pode afetar o santuário ecológico do atol de Abrolhos, na Bahia, onde várias espécies marítimas se reproduzem. De acordo com os especialistas, ainda deve levar décadas para o Rio Doce voltar a ser o que era. Segundo estudiosos, esta é a maior tragédia ambiental do país.
O que a gente precisa é que as regras, independente para quem sejam aplicadas, elas sejam aplicadas. Tá? Não dá para continuar nessa ideia de colônia de exploração, que ainda no século XXI, ela predomina no Brasil. Durante muito tempo, homem e meio ambiente foram uma coisa só. Com o desenvolvimento econômico, o homem passou a se sentir senhor da natureza. Pensou que podia explorá-la como bem entendesse, mas a conta chegou, e com ela, a necessidade dos ajustes. A gente fala de sustentabilidade. Quando essa palavra foi inventada, era assim: as gerações atuais poderem usufruir sem que isso impeça que a geração futura usufrua também. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso não pode ser um discurso, não pode ser um blá blá blá, isso tem que ser de fato. A gente tem que pensar em como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai deixar para a geração dos nossos netos, bisnetos, um mundo onde eles possam viver numa condição boa. E não vai ser com 9 bilhões de sujeitos aqui dentro, ou 10 bilhões, ou 12 bilhões, ou sei lá. A gente tem que pensar nisso. É nesse princípio defendido por Augusto Husk, de que homem e natureza não podem ser vistos de forma separada, que também se baseia a ecologia humana. Ecologia humana, ela parte do seguinte princípio: humanidade faz parte da natureza também. Então você tem determinadas peculiaridades da condição humana, da sociedade humana, que elas acabam influenciando o meio natural e elas recebem influência do meio natural, ou seja, no momento em que você faz uma degradação, você pode receber uma inundação de troco, não é isso? E essa grande ciência que estuda como é que a humanidade, como espécie animal, se insere dentro do conjunto da natureza, dos demais animais, enfim, dos recursos naturais do modo geral, como é que a gente utiliza, que é exatamente o conceito da ecologia humana. Quem trabalha em prol da conservação da natureza está salvando a si próprio, está salvando a própria espécie, porque o planeta Terra vai continuar a sua evolução. Mas o homem, se ele não cuidar do planeta, ele sim vai ser uma espécie em vias de extinção futuramente. Então, a proposta nossa, quando a gente está pensando em cuidar do planeta, é cuidar não só do planeta, mas cuidar da nossa própria continuidade aqui no planeta Terra. Quando você fala em ecologia humana, você está falando das diferenças, das peculiaridades da atuação humana como espécie animal dentro do mundo e como é que essas ações elas interagem com as demais espécies, com os recursos naturais e como é que isso volta para o próprio homem, para a própria humanidade, como ação e reação, princípio de ação e reação. A gente faz parte do sistema, a gente não está à parte do sistema, e o homem coloca à parte. Então, a gente tem que entender que a Terra vai continuar, o planeta Terra vai continuar. Infelizmente, nós vamos levar várias espécies de extinção junto conosco, mas a evolução vai continuar. Uma das principais degradações do meio ambiente é provocada pelo descarte inadequado do lixo, principalmente nas grandes cidades. Um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostra que somente as metrópoles do mundo produzem de 7 a 10 bilhões de toneladas de lixo por ano. Ainda de acordo com o PNUMA, a falta de ação pode custar de 5 a 10 vezes mais do que se gastaria com o investimento para o descarte adequado. Nós somos bilhões de pessoas em cima da Terra, né? Nós somos 7 bilhões e dizem que a gente vai chegar a 9, 10 bilhões em 2050. Eu acho que não cabe, mas isso é uma outra história. Mas de toda maneira, a gente vai crescer ainda a população. Se a gente tiver mau hábito de desperdício, de jogar fora, consumo enlouquecido, para que eu vou comprar 300 pares de sapato e jogar fora um monte de sapato? Para que isso? Para que a gente tem que consumir de forma desabalada, inadvertida? Não, você consome o que você precisa. A gente tem o pensamento de que a gente precisa usufruir de tudo que a gente tem no momento, pensando na questão financeira, na questão de ter tudo, possuir tudo. Eu acho que se a gente pensar no dia a dia, a gente tiver um pensamento de interagir com a natureza, ver que a gente realmente faz parte e sentir a natureza de uma maneira mais presente, a gente vai ver que a gente pode ser mais feliz usufruindo da terra e não causando os problemas que a gente vem causando ao longo dos últimos anos. Você não precisa ter milhares de coisas, trocar o seu celular
que é um celular bacana, pelo último celular que saiu, só porque ele saiu, né? Ir lá para a fila na frente da loja que vai vender o celular novo e sair na bolacha com todo mundo para poder comprar o celular novo e jogar o seu velho fora. Quer dizer, que tipo de relação é essa que a gente está tendo? Celular é recurso natural, é energia, é um monte de coisa que está ali dentro. Você pode usar o seu, usa, não tem problema, não sou contra ter celular, mas tem que ter consciência, tem que ter um consumo consciente. Este aí, pedalando pelas ruas do Rio de Janeiro, é o engenheiro florestal e consultor ambiental Eduardo Benhar. Há 23 anos, ele adotou um estilo de vida mais sustentável. Não usa mais o carro para ir ao trabalho ou levar o filho na escola. Além disso, decidiu conscientizar outras pessoas sobre a importância de cuidar do meio ambiente com ações práticas do dia a dia. Eu trabalho há 13 anos no Centro de Informações Ambientais, né, chama Recicloteca. E quando eu comecei trabalhando lá, as pessoas tinham muitas dúvidas básicas do que é exatamente reciclagem, como isso acontece, o que eu separo, papel pode, mas qual? Hoje elas já chegam também com muitas dúvidas, nos procuram com muitas dúvidas, mas querendo se aprofundar nos temas. Então, o básico, o que é importante separar para fazer reciclagem, para coleta seletiva, elas já sabem. Elas querem para onde que eu levo, e esse daqui, esse resíduo eletrônico, e o óleo, e o que eu faço com as pilhas, e, sabe? Elas já, parece que o básico já entenderam que é importante fazer e querem ir além, e evitar contaminação ambiental. Eu acho que cada vez essa consciência está aparecendo mais. As gerações que estão vindo, elas estão vindo com mais informação. É natural porque o que a gente vê é o seguinte, a gente teve um crescimento tão grande da humanidade. Eu trabalho com o meio ambiente há 36 anos. Né? Então, se você para pensar como é que era o pensamento das pessoas lá atrás, você praticamente não existia, você não tinha essa visão arraigada nas escolas, nas crianças, na população mais bem informada, vamos falar assim. Né? O que existia era o contrário, você tinha, não, vamos desenvolver, vamos crescer, vamos fazer um crescimento industrial, a fumaça como símbolo do progresso, etc. Ou seja, essa era a lógica de 30 anos atrás. E tinha os malucos lá, feito eu, tentando trabalhar e começando os conceitos, começando a criar esse tipo de coisa, rústica entre eles. Dentro de casa tem muita coisa que você pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente. Por exemplo, apagar a luz do local em que você não está, tirar da tomada os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo utilizados, utilizar sacolas de pano ou caixas de papelão para carregar as compras, separar o lixo reciclável, não jogar pilhas ou baterias no lixo comum, e evitar jogar óleo de cozinha pelo ralo da pia, além, é claro, de economizar água. E para você ter uma ideia, o lugar da casa onde o desperdício é maior é bem aqui, ó, no banheiro. Um chuveiro aberto durante 15 minutos, que é o tempo médio de um banho, gasta em torno de 135 litros de água. Uma bica pingando durante 24 horas desperdiça 46 litros. E toda vez que você pressiona um botão da descarga, você consome pelo menos 10 litros de água. Não é à toa que em muitos lugares já existe esse tipo de válvula, que libera mais ou menos água. No banho, quando eu fecho a torneira enquanto me ensaboo, eu fiz isso contando o tempo de torneira aberta, em relação a ficar com a torneira aberta o tempo inteiro do banho, foi 80% menos tempo de torneira aberta, portanto uma economia de água de 80%, e quando uso o chuveiro elétrico também de energia, também economizo 80% da energia elétrica do chuveiro, que é o que mais gasta energia na casa, para tomar um banho normal, sem correria, né, com banho completo, né, para evitar o desperdício de água e de energia. O desperdício que a gente chama mesmo é a água saiu da torneira, foi para o ralo ou para uma galeria de águas pluviais sem beneficiar nada, sem limpar, sem resfriar, sem fazer nada. Esse é o desperdício. O mau uso seria você tomar um banho muito longo, né, você usar na água na hora que você está lavando as mãos, né, demorar mais tempo ali com a água. Esse seria um mau uso, seria você lavar o carro toda semana, sabe? Mas é importante combater também o mau uso da água, claro. Mas o desperdício é o principal que você tem que evitar, porque aquela água está indo embora simplesmente, né, tratada, fluoretada, sem ter sido nem mal utilizada. E muito dessa água se perde em vazamentos de rua.
antes de chegar ao consumidor, ela já foi desperdiçada. Entra na conta também o gato, mas o desperdício em vazamentos ao longo da rede, especialmente nas áreas mais antigas da cidade, como o centro da cidade, que tem uma rede de distribuição de água mais velha, que, né, se rompe com mais facilidade, é a principal causa de um desperdício de água que é diferente do doméstico. Eduardo vai além. Está vendo esta terra que ele usa nas plantas de casa e até nas jardineiras de rua? Pois ela vem de um sistema de compostagem que ele mesmo montou. Eu vou pegar aqui, olha, a terra velha, cansada, sem nutrientes. Aqui a terra boa, você vê que ela é mais escura. E aqui dentro estão as minhocas, depois eu vou pegar para mostrar. E uma quantidade mais ou menos igual de restos orgânicos. A compostagem é fundamentalmente uma maneira de recuperar o solo. Vou completar aqui a minha caixa, que já tem uma quantidade de orgânicos sendo compostados. Eu vou colocar uma camada da terra seca. Agora eu vou espalhar a quantidade de resto orgânico já picadinho, uma boa espalhada para ficar homogêneo. Então por cima eu coloco a terra boa, adubada, essa aqui inclusive com minhocas, até cobrir. Dá para fazer sem minhoca, para quem não gosta, claro, só demora mais tempo. Essa caixa aqui ela vai ficar pronta com essa quantidade de minhocas. Em uns 30 dias mais ou menos eu já vou ter o meu resíduo orgânico, vai ter desaparecido e vai virar tudo terra, apenas a terra, essa terra preta boa adubada. Sem minhoca esse processo vai levar 50, 60 dias para ser concluído. Essa caixa ela é furada no fundo, eu coloco um jornal embaixo para absorver o excesso de umidade, mas de um modo geral evapora. E aqui a tampinha que vai garantir que aqui eu crio um microclima para a sobrevivência das minhocas e para a decomposição do resíduo orgânico. As pessoas precisam entender que a qualidade ambiental, que a qualidade de vida delas, a vida delas depende de uma atitude diária, dentro de casa, nos dias de votação. Enfim, é importante que a pessoa não terceirize a responsabilidade que ela tem, a culpa que ela tem para um ser divino. Muitas das nossas ações no cotidiano não dependem de uma infraestrutura, de um governo, de uma empresa se mobilizar antes. A gente faz em casa, no trabalho, na escola, né, na empresa, na rua. Melhora a nossa relação com o meio ambiente em termos de não impactá-lo tanto. E isso traz, claro, é um exemplo para que outras pessoas sigam e você transforma isso numa bola de neve e você traz resultados imediatos. Essa é a saída. Eu acho que sim, engajamento, educação ambiental e principalmente quebrar com essa lógica das coisinhas separadas. Humanidade de um lado, natureza do outro. Não, é tudo junto. Se a gente não olhar dessa forma, a gente vai ser castigado da pior forma do mundo, pela natureza. Quem faz a sua parte pela preservação também espera que os governos façam o mesmo. Neste mês, representantes de vários países se reuniram em Paris para tentar acordos e melhorar as nossas condições de vida. Mas ainda estamos longe de uma solução. Há muito dinheiro e poder envolvidos e nem todos os alertas parecem ser suficientes. Alertas que vêm de muito tempo, feitos por homens como Augusto Husk, que vivem e morrem lutando por um planeta melhor. Ele não tinha dúvida alguma de que ele fazia, de que ele defendia essa natureza com tanta veemência, porque ele sabia que aquilo era mais importante que a vida dele. Essas foram palavras dele e ele realmente não media esforço para fazer tudo o que ele podia em nome de uma natureza que parecia não ter protetores naquela época. O maior legado que ele deixou para a gente foram as lições que são muito atuais nos dias de hoje, além, é claro, de todo o verde das matas que ele protegeu, no Espírito Santo e fora de lá.